Olá, dando continuidade então, né? Em relação ao trabalho no campo. Bem, no Brasil, o trabalho no campo se envolve num amplo e diversificado espaço e abrange um conjunto de atividades, entre elas a agricultura, a pecuária, a pesca, o extrativismo. Como nós já falamos anteriormente, são os diversos sujeitos que compõem o campo, né? Os sujeitos camponeses. São todos aqueles que vivem da agricultura, né? Até da pecuária, desse modo mais familiar, né? A própria pesca e o extrativismo, várias formas de extrativismo, como os seringueiros, quebradeiras de coco, enfim. Além disso, diz respeito a diversas formas de ocupação no espaço, desde a produção para a subsistência até a produção intensiva de eucaliptos para a produção de celulose. Isso explicita a grande desigualdade social no país, né, que constitui um espaço de trabalho, de vida, de relações sociais e de cultura de pequenos agricultores. Espaço de grande exploração de trabalhadores, especialmente o trabalho temporário sem relações contratuais, de pessoas que vagueiam pelo país para acompanhar os períodos de colheita, constituindo o trabalho sazonal, como a gente chama. Espaço de terra para reserva de valor, espaço de produção para o agronegócio, espaço de difusão de tecnologia e de modificação genética, amplamente questionado, né, pelos ambientalistas, pesquisadores e agricultores, e espaço para o descanso, a vida tranquila, o lazer e o contato com a natureza. Bem, vimos aí que esse campo que nós nos referimos, esse meio rural, é extremamente diverso, né? Há diversas atividades acontecendo ali, há diversas formas de trabalho, e que nem sempre são trabalhos que estão baseados em princípios da igualdade. Por um lado, nós temos os pequenos produtores assentados, acampados, pequenos proprietários, e do outro lado, os grandes projetos, né, de produção em alta escala, da monocultura, do eucalipto, da soja, do pinus, da acácia, enfim. São várias produções muito ligadas à questão do agronegócio. Então, para alguns, o campo é apenas um espaço tranquilo de lazer, para outros é apenas um espaço de produção de capital, né? E aí nós vamos ter bem dividido, bem organizado, dois grandes grupos que estão disputando esse espaço, né? Um grupo muito ligado à questão da produção para o comércio, para a exportação, e outro grupo que estão vendo o campo como um espaço de produção, de condições de vida, mas também como um espaço de produção de cultura, de conhecimento, de lazer, né? E um espaço efetivamente de produção de vida. Bom, essas diferenças são postas de forma que há uma ocupação no espaço rural que indica a presença de diversos sujeitos sociais no campo, né? E isso vai explicitar uma forte oposição de classes. Prova disso são os significativos dados referentes à violência no meio rural. Em 2005, por exemplo, os dados da Comissão Pastoral da Terra apresentaram um crescimento de 106% de mortes em consequência de conflitos no campo. 64 mortes em 2005 contra 31 mortes em 2004. Então a gente percebe, né, aí essa questão da violência por conta desses conflitos de projetos. Então a injusta concentração fundiária, a não demarcação das terras indígenas e a não regular realização da reforma agrária, tudo isso faz crescer o número de vítimas, porque isso provoca conflitos. Houve um aumento significativo de famílias expulsas de terra pelo poder latifundiário e do agronegócio.
né? Principalmente nos lugares onde são mais tensos essas disputas. No século XX, especialmente na segunda metade desse século, atravessa assim, grandes transformações na forma de organizar a vida e o trabalho das populações rurais no Brasil. Porque nós assistimos a uma perversa penetração do capitalismo nas relações produtivas do campo, transformando e submetendo toda a produção do capital, ainda que mantida as antigas estruturas fundiárias. Mas aí cabe, né, um momento específico para a gente estudar sobre esse desenvolvimento do capitalismo na agricultura, né? Os avanços da exploração capitalista e o processo de modernização da agricultura no Brasil se caracteriza principalmente pelo fortalecimento das unidades de produção cada vez maiores, impondo novas condições para lucratividade, uma vez que as culturas que utilizam insumos modernos e produzem para exportação e ou transformação industrial têm um espaço privilegiado na balança comercial e incentivos financeiros por parte dos organismos financiadores. Então, a pequena produção, né, vai se subordinar ao capital, seja ele comercial ou financeiro, ao proprietário fundiário, aos complexos agroindustriais e às cooperativas capitalistas. A agroindústria no Brasil, ela vem se desenvolvendo como uma extensão orgânica da estrutura industrial e é um dos determinantes básicos na redefinição desse papel da agricultura na acumulação capitalista, na acumulação do capital. As políticas de modernização subordinadas pelo Estado vão promover a capitalização dos processos de trabalhos rurais e a mercantilização crescente da agricultura de pequena escala. Aí o objetivo da modernização é transformar o latifúndio, símbolo da agricultura, né, primitiva e colonial, numa grande empresa capitalista. Aí é o grande perigo, né, transformar os latifundiários, esses modos de produção que estão no campo, disputando com o pequeno, transformar em grandes empresas capitalistas. Essa é a ideia, né, do capitalismo ter chegado no campo. Então, a modernização da agricultura no país acentua ainda mais a concentração da propriedade da terra e a desigualdade social também no campo, com o alto preço de destruição da agricultura familiar, com devastação e degradação dos empregos rurais, com a miséria da população rural e a deteriorização do meio ambiente desses espaços. Então, com isso, é preciso considerar que as fronteiras entre o rural e o urbano já não são tão claramente observadas e identificadas, né? Assim como na cidade, as populações do campo convivem com o desemprego, com a precarização, né, com a intensificação e informalização do trabalho e a própria carência de políticas públicas, né, nesse sentido. Na contramão do processo já consolidado de capitalização das relações de produção no campo, que se faz concentrada ainda mais a propriedade, vamos ter os movimentos sociais. Os movimentos sociais que se levantam, né, com uma bandeira da reforma agrária, propondo a distribuição ou a redistribuição de terras e de riquezas, que ocupam áreas consideráveis e improdutivas, né, grandes no sentido territorial, né, e consideradas também improdutivas. Isso exige trabalho e escola para os seus filhos. As populações do campo, que são vítimas do processo de exclusão, não reivindicam apenas terra, reivindicam trabalho, escola e condições dignas de vida. Afinal, a reforma agrária não pode se restringir apenas à redistribuição de terra que foi usurpada dos seus herdeiros originários. Então, nesse sentido, esses camponeses
querem mais que o reconhecimento da legitimidade de sua presença sobre a terra. Querem a reformulação das relações sociais e a ampliação dos direitos sociais que outrora foi usurpado, né? Frente à grande pressão exercida nas últimas décadas pelos movimentos dos trabalhadores, destaca-se aí o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Algumas áreas foram destinadas à reforma agrária e famílias de trabalhadores foram assentadas, né? Ao longo de quase 3 décadas, na verdade passa já de 3 décadas, o movimento já fez agora 36 anos, né? Foram realizadas mais de 2.000 ocupações de terra e hoje estão sendo ocupadas por mais de 300.000 famílias, né? Que são hoje assentadas e cada uma conquista aproximadamente aí um lote, né, com 7 alqueires de terra, que é considerável para desenvolvimento da produção dentro dessa perspectiva da agricultura familiar. Então fica aí, não é, ao nosso comentário sobre o texto, uma reflexão em torno dos movimentos sociais no campo e esse debate político e social dos projetos capitalista ou agronegócio e agricultura familiar que estão disputando o campo e cada um percebe o campo como um espaço diferente, certo? Então era isso. Muito obrigado.